Nessa semana também, nós tivemos contato de um hospital que estava procurando criar espaços, né, desse sentido. Nós já trabalhamos para vários hospitais e cada vez mais nós estamos sendo contatados para trazer biofilias aos hospitais, para ver que um mercado que a gente pensa que ele é tão especializado, mas que necessita urgentemente da mão de paisagistas biofílicos, né? Então, fica a dica aí. Então, hoje na Europa, nos Estados Unidos, em vários locais, os hospitais estão tendo uma preocupação, em primeiro lugar, pessoal, em primeiro lugar, os seus colaboradores. Ou seja, os atendentes de emergência, os médicos, os que operam, os médicos que vivem em um estresse muito grande no seu trabalho, eles precisam de momentos de descompressão. E esses estudos levaram a conta que o desenho biofílico poderia ser um grande auxiliar, né, no processo de trazer essa tranquilidade aos médicos. Por quê? Os hospitais, eles têm muitos espaços sem janelas. E como eles têm muitos espaços sem janelas, as pessoas não sabem quando é dia, quando é noite, eles não olham para fora, eles não sentem o círculo circadiano, que é toda aquela questão importante de nós sabermos que de manhã o sol está nascendo, a luz deve ser mais tênue, né? E que na medida do dia, meio-dia, nós vamos ter o sol mais forte, e no final do dia nós temos que ir baixando a luz da nossa vida. E isso no hospital não acontecia, e não acontece ainda, até pela estrutura que hoje os hospitais têm. Então, o que eles fizeram? Fizeram designs nesses locais fechados para que os colaboradores, né, pudessem ter essa tranquilidade. Então, design desde o mobiliário, da decoração, dos espaços internos e também da área para clientes, ou seja, da área para visitantes, porque nós temos dois tipos de clientes dentro do hospital. O doente, geralmente, muitas vezes ele nem vê o que está acontecendo, né? Porque ele está doente, ele está, às vezes, acamado, está com dor, certo? Mas, muito importante, os acompanhantes, né? Então, vê que todo o processo corporativo aí, de design biofílico dos hospitais, ele está muito voltado aos colaboradores, né? E também aos acompanhantes, né? Eles precisam ter um relaxamento, né? E também, por consequência, os doentes. E por isso é muito importante que os quartos tenham essa visão para a natureza, que internamente a gente crie esses designs que tenham conexão com elementos naturais, e por isso essas curvas, e por isso esses elementos curvilíneos, né, dentro das áreas. Nesse caso, é um hospital ao lado do mar, então eles usaram e abusaram dos azuis, né, dentro do mobiliário, dentro da decoração, e também criaram essas ambientes que trazem essa ideia de concha. Olha só, ele não está definido bem o que é, se é um pergolado, né? Mas dão essa ideia de se criar uma concha, algo que protege você. E quando a gente vê que a intenção do arquiteto é criar essas ambientes que reproduzam algo na natureza que nos traz tranquilidade, quando ele cria isso dentro da decoração, dentro do interior, ele também recria psicologicamente, lá naquilo que eu estava falando do início da live, lá no inconsciente, uma sensação de proteção, certo? Por mais que a gente saiba que seja ridículo, ninguém vai nos atacar dentro do hospital, que seja ridículo, essa concha não serve para nada, né? Não é uma paliçada, não é uma proteção, não é uma couraça. Mesmo assim, a sensação de proteção, ela nos traz esse aconchego. Olha só que loucura. Então, é bem importante saber que o que nós estamos fazendo é algo que trabalha o inconsciente. E esse inconsciente é que libera aquelas endorfinas, aquele nossa farmácia interna tão importante para nós vivermos bem, evitando de maneira muito concreta e muito direta todo aquele estresse, o cortisol, todos aqueles elementos da nossa farmácia interna que são positivas. Ninguém diz que cortisol é ruim, ninguém diz que estresse não é necessário.
Às vezes, estresse é muito necessário para que a gente tome uma ação de fugir, né, de algum predador, de fugir de um perigo. Não é que não é importante, não sejam importantes esses elementos. Mas, quando eles são liberados de forma inútil, ele nos causa dano, pessoal. Todo elemento, né, que nos causa, pode nos ferir, o nosso corpo está eliminando cortisol, está eliminando preocupação, está nos criando estresse desnecessário. Então, por isso que nós temos que desenhar de forma biofílica para criar essa ambiência que nos traga tranquilidade, né? Então, é bem interessante ver como os hospitais, esse hospital em especial, criou todas essas ambiências muito naturais que traziam essas conexões com o mar, com as algas marinhas, com as ondas do mar, certo? E criou essas ambiências, né, que são conchas, né, locais protegidos. Até um local de brinquedo aqui para as crianças, já reproduzido aí as algas que ficam flutuando dentro da água e uma vista maravilhosa para a área externa, trazendo o mar para dentro do hall do hospital, fazendo que essas crianças que devem estar acompanhando seus pais, ou um avô, ou alguém que está doente, não sintam o impacto de estar visitando um local tão pesado como um hospital. E, sem dúvida, sempre a gente nunca vai deixar de esquecer o Cotec Poit, o hospital que ganhou o prêmio anual de design biofísico do Steve Kerr. Esse hospital é modelo para todo mundo que estuda biofilia. Ele é um modelo porque ele traz todos esses conceitos na sua essência, né? Trazendo, primeiro, toda a questão da vegetação como um elemento muito presente em todos os ambientes, né? Sejam ele no hall, nas áreas externas, e ele se tornou até um local de visita, peregrinação. Então, já na entrada, com uma cascata, você vê que é uma outra proposta de ambiente hospitalar. É um hospital que não parece hospital, parece mais um hotel. E sempre eu digo, né? Hospital é um hotel em que as pessoas têm um atendimento médico. É só essa diferença. Só que, até há muito pouco tempo, se desenhava hospitais como se fosse manicômios, locais loucos, locais onde devia ter uma proteção, um envelope, uma caixa, né? Hospital é um hotel em que existe tratamento. Essa é a minha visão. E se ele é um hotel, ele deve realmente atender com muito cuidado os seus pacientes, os seus colaboradores, os seus trabalhadores, os médicos, enfermeiros, técnicos e também os acompanhantes. Então, nesse sentido, o hospital ele é fantástico, porque olha só o valor. Faça pelos outros o que você gostaria que os outros fizessem por você. Então, o valor do hotel já coloca isso. Nós queremos fazer o melhor para os nossos pacientes. E aí eles têm várias estratégias lá dentro, que é até fazer uma descompressão com os próprios colaboradores, com o público, os pacientes, os familiares, fazendo hortas nos terraços. Olha só que bacana esse nível de preocupação do hospital em criar essas ambientes. Nem que seja só para visitar, para sentir o cheirinho da horta, sentir o cheirinho da terra, mas isso mostra a delicadeza, né, do hospital em se preocupar com os seus colaboradores, visitantes, familiares, pacientes, em poder fazer essa reconexão com a natureza. E, sem dúvida, né, um local desses não poderia deixar de fazer, de compartilhar arte, né, como a música. Então, todo esse trabalho, né, que a gente vê da área corporativa, ele tem ajudado muito as empresas a chegarem a essa reconexão e terem mais produtividade, como as imagens que a gente mostrou no início, né? Todos eles estavam preocupados em cima de uma teoria taylorista, né, de produção, rede de produção, de linha de produção. Hoje não, hoje nós estamos preocupados com a mente, com a qualidade de vida, com o bem-estar. Hoje a gente conhece neurociência e hoje a gente sabe que ambiências preocupadas com o ser humano vão criar seres humanos muito mais completos e muito mais produtivos, né? Então, era essa a nossa mensagem de hoje. Jerusa, temos perguntas?
Temos perguntas, comentários, o povo está aqui. Nossos alunos participando no feriadão, muito legal. Opa, boa noite a todos nossos queridos fundadores do curso Paisagista Biofísica, que são nossos fundadores, são nossos queridos, né? Que nos estamos 2 vezes por semana junto com eles. Então, boa noite para todos vocês, bem-vindos aqui. Josefita está falando que criatividade, maior produtividade, eficácia, o bom espaço. Esse foi o tema da minha turma de arquitetura em 1982. Sonho de todo arquiteto. Uau, parabéns, Josefita. Quer dizer que 40 anos atrás você estava já preocupada com essa questão. E, sem dúvida, muitos estudos foram feitos desde então e ainda estão sendo feitos, e a gente vê que essa questão do bem-estar, ele certamente está começando, né? Essa discussão está começando, porque muita coisa vai acontecer. Quando, Josefita, nós incorporarmos alguns elementos como realidade virtual, como elementos do metaverso também no processo, a coisa vai ficar bem diferente, né? Então, tem muita coisa ainda a estudar, muita coisa a gente trabalhar e também trabalhar prototipações, né? Eu, no meu mestrado, a gente está trabalhando muito prototipações de criação de espaço e qual é a reação que o cérebro tem. E a gente está vendo que prototipações com realidade virtual estão reproduzindo situações reais. E a gente está conseguindo antecipar, né, certas estratégias arquitetônicas no nosso projeto sem ter que construir espaço. Olha que bacana, Josefita. Mas parabéns, já está aí há 40 anos preocupada com o bem-estar das pessoas. Isso não tem preço. A Vera está perguntando, esse escritório da Amazon tem ventilação natural? Certamente deve ter uma ventilação, um condicionamento de ar, que é um local muito frio, as plantas não sobreviveriam. Mas hoje, todo condicionamento correto, ele passa por ventilação. Todo o nosso sistema de ar-condicionado hoje são um veneno, porque eles estão sempre recirculando o mesmo ar. Por isso que em escritórios, no final da tarde, as pessoas estão com dor de cabeça. As pessoas estão esgotadas, porque estão respirando o mesmo ar viciado todo dia. E como não tem janelas, não tem abertura, não tem ventilação natural, o que acontece? Esse ar não é renovado. Então, em termos de saúde, ele é horrível, em termos de transmissão de doença, é horrível, e também em termos de qualidade do ar, ele não ajuda. Então, certamente, aí eu não tenho essa informação, até posso buscar, mas certamente ele utiliza condicionamento consorciado com ventilação natural. Josefita, sustentabilidade, bioenergética, neuroarquitetura, biofilia. O contra-argumento do custo versus convivência com vegetação natural é o nosso maior desafio. Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo bem legal, Josefita, que você vai entender. Toda novidade é mais cara. Toda novidade é mais cara, certo? Então, indústria automobilística. Eu não defendo muito, mas vamos lá. Eu não tenho carro, né, para ter uma ideia. Então, indústria automobilística. Mas eles inventaram muitas coisas que eram de carros de luxo, mas que hoje são de carros populares, como direção hidráulica, airbag, né? Sistema de GPS incorporado no carro. Isso já é item de carro popular. Hoje já é um elemento, né, de lei. É possível ter. Mas quando eles foram criados, eles foram elementos extremamente inovadores, extremamente caros, porque não estavam numa linha de produção. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Como pioneiros da aplicação dessas tecnologias, nós temos que, sim, buscar soluções mais realistas para nosso Brasil. Então, por exemplo, paredes verdes. No início, as paredes verdes eram feitas de uma forma muito sofisticada, com tela, plantas grampeadas, um sistema de irrigação totalmente automático.
extremamente caro de manter. Hoje, nós temos um sistema muito econômico, certo? Outro ponto, telhados verdes. No início, telhados verdes eram muito caros, difíceis de implantar, não conseguimos. Com a nossa insistência, utilizando, hoje o mercado ele criou várias soluções muito econômicas. Vou dar um exemplo muito claro, o LED. O LED, eu já comprei LED, um LED por R$600 na época. Só que é R$600 por um LED, não ilumina nada um LED. E a gente colocava no chão um LED assim, para fazer uma marcação. E os clientes achavam, uau, super bacana. Hoje LED não custa nada. Hoje tem lâmpadas com 100 LEDs, né? E a gente vê que eles ficaram baratos. Então, toda a questão é o ovo ou a galinha, né? Então, nós temos que usar para a indústria produzir mais. A gente tem que usar para ter mais produtividade. A gente tem que usar para a gente ter preço. Ok? Então, a popularização faz com que os preços baixem e também a argumentação. Isso também é importante. E por isso a gente traz muito argumentos para que vocês utilizem nas suas vendas, nos seus apresentações de projeto. É que vocês têm que ter uma argumentação muito efetiva, científica, e que as pessoas e os nossos clientes possam se encantar por essas ideias, abraçar essas ideias e investir em ambiências biofílicas, né? Então, quando a gente traz esses exemplos mais ousados, mas que a gente possa implantar no nosso escritório, no nosso contador, né? Na cidade do interior, a gente vai ficar muito feliz, né? Porque a gente está trazendo um pouquinho da biofilia para todas as pessoas. E isso é popularizar o nosso trabalho. Maravilha. A Terezinha está complementando aqui. O Uruguai está avançando neste quesito em hotéis. Ela devia estar falando ali da parte biofílica. Esse sentir a natureza com imersão faz grande efeito. Devia Muito bacana. ter a ver com banho de natureza, acho que você estava falando aqui. Legal. O México está muito adiantado, né? Nesse sentido de trazer experiências biofílicas também, né? Então, a hotelaria já abraçou, Quinta-feira passada, nós lançamos aqui no Rio Grande do Sul o Hard Rock Gramado, o Hotel Hard Rock Gramado, um hotel gigante, mais de 1.000 chaves, que até então nós não podíamos divulgar nada. Vamos fazer aí, talvez, um programa só falando do Hard Rock Gramado. O Hard Rock Hotel, você sabe, é uma rede hoteleira internacional que ele tem, na sua essência, trazer experiência. E dentro da experiência do hotel em Gramado, é trazer uma experiência com a natureza do seu entorno. Então, está muito bacana, foram usadas várias estratégias biofílicas e agora a gente pode divulgar. A multa era muito grande, né? É muito grande quando a gente divulga algo antes do lançamento de empresas americanas. Quem já trabalhou com empresa americana sabe que tem lá os documentos. Então, agora a gente pode divulgar, vai ser bem bacana. Mas, sem dúvida, hotelaria é um grande foco. Por quê? O hotelaria tem que estar sempre se renovando. O hotel sempre tem que estar novo, tem que estar diferente, tem que estar com as novas tecnologias para trazer para o seu público. A Terezinha também está falando aqui... Ah, tá, a Vera complementou. O mercado é enorme para os paisagistas biofílicos. Água limpa, pessoal. Quando chega primeiro no mercado, você toma água limpa. Depois que várias pessoas vão fazendo, aí você tende a ter mais competição. Então, nós estamos com um caminho aberto para nós trabalharmos ao paisagem biofílico e também usar esses argumentos para cada vez mais abrir o mercado para esse tipo de trabalho que ele é muito conhecido em algumas áreas, mas pouco aplicado, certo? Então, isso que é importante falar para você. Ele está muito divulgado, ele aparece nas redes sociais, mas as pessoas têm medo de aplicar por não terem domínio dessa técnica. E o que a gente quer fazer, dentro do nosso propósito de trazer natureza para a arquitetura, é fazer com que todos vocês tenham domínio sobre essa técnica do paisagismo biofílico.